Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as etapas de um concurso público. Então, eu vou aproveitar que hoje, nesta data de hoje, né, que eu estou publicando o vídeo, então tô gravando o vídeo assim de uma forma bem improvisada mesmo. Porque eu não consegui gravar durante a semana, durante o final de semana, então estou tentando gravar horas antes de ir ao ar. E aí eu vou aproveitar também que hoje saiu mais um pacote de autorizações do Executivo Federal, então a gente tem aí algumas vagas que estão compondo, então é esse quadro que está aqui do lado da câmera, né. Então são várias vagas, e a gente já tinha também outros 2 pacotes de autorizações, então, conforme o governo anunciou hoje no site, né, deles, agora ultrapassa as 8.000 vagas autorizadas nesse momento. E aí tem para todas as áreas, todos os gostos. Se você tiver dificuldade em saber, em escolher alguma área, entender um pouco como funcionam as áreas, num vídeo anterior 2 anteriores, né, eu falei sobre isso, né, então eu expliquei e dei algumas dicas de como escolher uma área para você se preparar para concurso. Porque eu entendo também que não dá para abraçar todos, né, por exemplo, cada um desses daqui, dessa tabela, vai ser um concurso, não vai dar para ir em todas as provas, até porque, vai coincidir datas, por exemplo, né, então em alguns momentos você vai ter que escolher de qualquer jeito. Então, nada melhor do que você faça escolhas de acordo com os seus interesses, suas perspectivas de futuro, enfim, eu falei sobre isso no vídeo, eu vou deixar, ele aqui no card, se tiver, não sei que lado que vai ficar. E aí você pode ir lá, mas de qualquer forma eu tô fazendo uma playlist só com esses vídeos que eu estou falando sobre concurso público, e aí você pode aproveitar para assistir a playlist completa, e se tiver qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários para que eu vá tendo outros temas para a gente conversar aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as etapas do concurso, porque todos os concursos eles passam por algumas etapas. E quando isso sai, por exemplo, essas autorizações saíram hoje, né, então pelo número de vagas é sempre, um bom motivo para que a mídia, e aí eu vou falar mídia em todos os cantos, não só televisão, mas internet e tudo, os sites de cursinhos, né, então, enfim, para que eles façam dê uma grande atenção, vamos assim dizer, né, para essas publicações. Mas muita gente que está começando ali do zero, a gente não sabe, eu vou falar a gente, porque como eu já contei minha história nos vídeos anteriores, eu também não sabia como isso funcionava. Então a gente não sabe muito bem o que esperar, não sabe quanto tempo eu tenho até a prova, quando vai acontecer a prova, quais são os próximos passos agora, quanto tempo eu tenho para estudar, não é mesmo? Então, eu resolvi fazer aqui para a gente poder ter essa noção, e não achar que tudo vai ser agora, para ontem, que vai ser semana que vem, que eu vou trabalhar mês que vem, né, então a gente precisa ter uma noção. Então, eu fiz aqui uma colinha para poder não perder nenhuma etapa que eu quero falar com vocês, tá. Então a primeira etapa, geralmente quando um concurso ainda está, para ser analisado, ele ainda não foi publicado, existe um estudo de viabilidade. Eles vão analisar, então, se existe realmente a necessidade de que essas vagas sejam repostas, se existe uma necessidade de que vagas sejam criadas, e também existe o estudo de viabilidade orçamentária. Então a gente tem que pensar que, assim, não existe, não é assim, só ir colocando pessoas dentro dos órgãos né, das instituições, enfim. Existe um estudo, por quê? Porque precisa ter compatibilidade orçamentária, precisa ter dinheiro no orçamento para poder manter aquelas pessoas ali, né. Vai ter que pagar a remuneração dessas pessoas, existem outras cargas também, e cargas tributárias, né, como toda contratação, enfim. Então, precisa saber se vai ter dinheiro para poder manter essas pessoas ali. E aí também precisa saber se existe vagas e se existe uma necessidade de reposição dessas vagas, porque as vagas elas são sempre uma quantidade já em determinado órgão, ele já possui aquelas vagas, e o que acontece no concurso é que vai ser o preenchimento das vagas que estão vazias. E aí por que que essas vagas estão vazias? Como surgem tantas vagas como hoje foi publicado mais de 2.000, acho que 2.300 e alguma coisa de vagas, né, então alguém vai perguntar, porque sempre perguntam, né,
Mas nossa gente, mas por quê, né, de onde surgiu tantas vagas? Por que tantas vagas? E na verdade as vagas elas já estavam lá, então as vagas existe então uma estrutura daquele órgão, ele tem uma estrutura de serviço, de quantidade de pessoas para fazer aquele serviço, então ele já tem as vagas dele lá, são estruturadas dessa forma. E aí as vagas elas vão surgindo, elas vão seguindo um fluxo natural da vida de um servidor, então o servidor nasce, né, então como toda pessoa nasce, cresce, reproduz e morre, né. Mas a gente tem então que nessas vagas os servidores eles surgem, nascem, né, vamos assim dizer, eles se surgem como servidores ali no início, eles mudam, eles têm necessidade de mudar de cargo, eles passam em outros concursos e vão embora, eles, pedem demissão, porque alguns não têm mais interesse em ser servidores públicos, eles saem, eles vão para outros órgãos, eles aposentam, eles falecem, naturalmente, faz parte do fluxo da vida. E aí quando uma pessoa sai, aquele serviço fica ali, né, então a instituição, o órgão, ele continua ali com o seu código de vaga, cada vaga tem um código, tá, é tudo registrado, então, ele precisa repor, colocar uma outra pessoa naquela, vamos assim dizer, naquela cadeira ali, então sai uma pessoa da cadeira, outra pessoa vai sentar na cadeira, é assim que funciona. Então, daí que surgem essas vagas. Por exemplo, nessas autorizações de hoje, não é nem perto, por exemplo, o Bacen já tem um tempo que ele está comentando que ele tem, uma quantidade muito maior de cargos vagos do que as 100 vagas que foram autorizadas hoje. Então, assim, não são só essas 100 vagas que estão vagas. Então, existem outras vagas, já tem mais de 10 anos que eles não fazem concurso. Então, é assim que funciona. Apenas uma reposição de vagas e pode ocorrer também a reestruturação. Então, assim como também foi anunciado hoje que houve algumas reestruturações. Então, o que que é uma reestruturação? A gente tem aqui um cargo, para vamos supor aqui, né, com algumas coisas que aconteceram hoje também que eles publicaram. Existiam cargos de nível médio, que agora eles acham que não tem tanta necessidade assim, então eles transformaram esses cargos para nível superior, porque existem outras demandas para pessoas de nível superior. Pode acontecer, por exemplo, como aconteceu lá no meu serviço, por exemplo, a gente tinha cargos de nível fundamental, então eram auxiliares, e aí não houve uma reestruturação, parou-se então de usar essas vagas, não estão repondo mais, então quem está lá trabalhando como auxiliar vai ficar lá até aposentar, e essas vagas, algumas foram transformadas para outros níveis, e assim vai acontecendo reestruturações, a gente deixa de fazer de um formato e quer fazer de outro, e para isso sem prejudicar as pessoas que estão nesse cargo, né, no caso só faz essa reestruturação com cargos vagos, tá. Eh, Pode acontecer reestruturação também com a carreira? Pode, às vezes acontece, a gente tem casos, mas para ficar mais didático, vamos pensar só nos cargos vagos, tá. Então, precisa ter um estudo de viabilidade para saber se tem orçamento para poder manter essas pessoas no cargo. Precisa do estudo de viabilidade para saber se realmente existe necessidade de reposição dessas vagas, de repor, colocar pessoas nesses cargos que estão vagos. Depois a gente passa então, depois do estudo de viabilidade, a gente passa então pela autorização, que foi como a que saiu hoje. Então, bom, sempre vai ter uma publicação dessa autorização, mas são diferentes formatos. Hoje, por exemplo, no Executivo Federal, eles fizeram então um evento, né, uma coletiva de imprensa, vão publicar essas autorizações no Diário Oficial da União, mas cada órgão, cada área, vamos assim dizer, cada esfera, ela tem um formato diferente, mas no geral existe sim a figura da autorização. O que que é autorização? Olha, nós estamos autorizando esse cargo, nós estamos autorizando esse órgão a fazer um concurso para esse cargo. Nós estamos autorizando, por exemplo, aqui no Bacen, 100 vagas para o Bacen. E o Bacen pode falar assim: "Ah, mas eu tenho 400 vagas, livres, né, cargos vagos". Eles vão falar: "Não, mas a gente só está autorizando 100 vagas". E aí depois se houver necessidade, se precisar depois fizer o concurso, aí é outra história, outro momento,
se vai chamar cadastro reserva, enfim, é outro momento, mas nesse momento nós estamos autorizando para que vocês façam um concurso de 100 vagas. Então existe essa figura da autorização, é quando você tem ali o start para que todo o processo do concurso comece. Então, tudo começa com autorização. Aí a gente tem geralmente uma formação de comissão, a gente vê muito essas publicações na internet, né, foi formada a comissão, pra analisar e estruturar o próximo concurso. Geralmente eles publicam dessa forma, que nada mais é que é essa comissão? Eles então escolhem alguns servidores ali da própria instituição, e aí esses servidores eles vão então elaborar um projeto básico, e nesse projeto básico vai constar lá o formato do concurso, como o concurso deveria ser, quais seriam as etapas, quais são as necessidades, o que que eles acham que seja importante para que essas pessoas tenham conhecimento durante a preparação. Tudo isso vai ser colocado no projeto básico. Esse projeto básico vai ser apresentado para as bancas, porque a próxima etapa que eu coloquei aqui é a contratação da banca. Mas antes de contratar a banca, esse projeto básico ele já está pronto e ele é mostrado ali, né, ele é apresentado para as bancas que têm interesse. Que bancas são essas? As bancas organizadoras, aquelas empresas que vão organizar o concurso. Então ele é apresentado o projeto básico para essas empresas, para que elas decidam se elas têm interesse em apresentar uma proposta ou não, né. De repente apresenta ali uma proposta de projeto básico, a empresa fala assim: "Ai, não quero participar", e não participa. Ou outras vão participar. As participações são sempre, em alguns formatos, né, então a gente tem os processos de licitação nas várias modalidades, algumas a gente sabe que já acontece por, dispensa de licitação, porque talvez já é um histórico daquela instituição fazer um contrato com determinada banca. Então, tudo isso aí vocês acabam estudando depois em direito administrativo. Mas aí ocorre então a contratação da banca. Quando eles passam pelo processo, escolhem uma banca, eles contratam aquela banca para que essa banca então faça a organização do concurso. Daí, o projeto básico ele já está pronto, ele já tem ali acesso, a empresa já tem acesso, então ela só vai, fazer a organização, né, daquele processo de fazer a aplicação de primeiro, né, aí o primeiro passo que ela vai fazer é publicar o edital, e aí com a publicação do edital, ela vai então aplicar as provas e tudo a cargo da empresa e quem está realmente falando aí o formato que ela quer, né, que essa prova seja aplicada, que tudo aconteça do certame, na verdade foi a própria instituição que contratou a banca, tá? Bom, então a gente passa aí então pela autorização, pela formação da comissão, né, pela contratação da banca, aí acontece a publicação do edital. A publicação do edital é o edital como sai aqui pra gente, né, então quem já é meu aluno e está aqui assistindo, né, a gente sempre faz análise, aliás, todos esses processos eles também passam, quase todos, né, essas etapas eles passam pelos, né, para os meus alunos que são aqui do preparatório para o exame de suficiência, é praticamente a mesma coisa, tá, mas para quem estuda para concurso também, então, acontece a publicação do edital. Quem é meu aluno já está acostumado com esse processo que eu venho falando para vocês: "Gente, foi publicado o edital", né. Então acontece a publicação do edital. Então lá no edital vai estar todas as regras do jogo, que eu sempre costumo falar, e aí lá vai estar lá, os dias da prova, onde vai ser aplicada a prova, qual é o formato da prova, tudo isso que já estava no projeto básico. Muitas vezes quando o projeto básico é publicado, porque às vezes o projeto básico ele é publicado na internet, e a gente já sabe então como vai ser o edital que vai ser publicado, porque no edital vem praticamente, né, todas as regras do jogo, vou dizer assim, as regras do jogo que já foram determinadas no projeto básico. Bom, depois da publicação do edital, a gente tem a aplicação das provas, e aí a distância entre a publicação do edital e a aplicação das provas costuma chegar a algo em torno de 60, 90 dias, tá? Isso aí cada edital vai especificar qual é o período, até porque eles precisam analisar também, calendário. Por exemplo, nesse tanto de autorização que saiu hoje, elas vão ter o mesmo prazo, elas vão sair praticamente na mesma época. E aí, dá para fazer todos essas provas aqui na mesmo final de semana, no mesmo domingo? Porque geralmente as provas acontecem em domingos. Não dá, porque dependendo da cidade, precisa alugar
as salas, né, de aulas e essas salas elas são alugadas de escolas, então talvez não tenha localização, não tenha suporte logístico para que todas as provas aconteçam na mesma data. Então, por isso que gira aí algo em torno de 60, 90 dias, porque eles fazem uma programação e é praticamente uma logística mesmo, né. Bom, depois da aplicação da prova, a gente sempre tem aquelas fases de recurso, né, análise de recurso, às vezes tem outros tipos de avaliação, como prova, de a prova física, né, por exemplo, o TAF, alguns cargos têm a exigência de ter a prova TAF, tem as avaliações de heteroidentificação, e não acho que o nome não é avaliação de heteroidentificação, né, mas tem o processo, né, de heteroidentificação para aquelas pessoas que foram aprovadas e que se candidataram, como negras, negras e pardas, né. Bom, depois que passa todas as etapas do concurso, então cada edital vai sair de uma forma, né, nem todos vão ter prova TAF, por exemplo, nem todas vão ter heteroidentificação, porque dependendo da situação, dependendo da quantidade de vagas, né, não por exemplo, se tem uma vaga, existe uma lei que vai determinar a gente vai conversar sobre isso depois em outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Mas dependendo da quantidade de vagas, não vai ter uma vaga que possa ser dividida. Por exemplo, quando o edital tem só uma vaga, não tem como dividir essa uma vaga entre ampla concorrência e, reserva de vagas para negros, por exemplo, né. Então, dependendo do concurso, não vai ter essa etapa de heteroidentificação. Mas aí quando termina todas as etapas do concurso, às vezes tem avaliação de títulos, né, então tem várias coisas. A gente tem a fase de homologação. O que que é a homologação? É quando a gente encerra o concurso. Então, eles fazem uma publicação, geralmente no Diário Oficial, no âmbito aí, se for da União, se for do estado ou do município, e eles fazem uma publicação falando assim: "Ó, está encerrado o concurso, todas as etapas foram concluídas", e aí, a partir dessa homologação, a gente tem então começa a correr o prazo de validade do concurso. Esse prazo de validade, ele pode ser, no geral, costuma ser 2 anos, a grande maioria dos concursos, mas podem acontecer também de ser prazos menores. E a gente tem uma lei que fala que esse período de validade pode ser prorrogável no mesmo período de validade. Então, por exemplo, se o edital fala que o concurso ele tem o prazo de validade de 2 anos, ele pode ser prorrogável por mais 2 anos. Se ele é de 6 meses, ele pode ser prorrogável por mais 6 meses. E aí, acontece dessa forma. Então, o que que a gente precisa tirar de tudo isso? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro que a gente precisa estudar o quanto antes, porque se você espera o edital ser publicado e ele é publicado e a prova é daqui 60 dias, 90 dias, e às vezes algumas provas aqui, como por exemplo, essa prova do Bacen, ir para a Comissão de Valores Mobiliários, isso aqui vai ser uma prova, o MDIC também, que é um concurso que é uma cereja do bolo, que está nesse nesse pacote aqui. Eh Isso aqui é concurso que tem 20, que vai ter tranquilamente aqui 20 disciplinas, tá, algo em torno de 15 a 20 disciplinas. É humanamente impossível que uma pessoa que não esteja estudando e saia do zero, estude 20 disciplinas em 90 dias, não é mesmo? Então, uma das coisas que a gente precisa ter uma noção é que em algumas situações realmente não dá para sair do zero e já estudar depois que o edital está publicado. Existem casos, alguém vai falar assim: "Ah, o primo da vizinha, da colega de não sei quem, que conheceu lá no ponto de ônibus, estudou em 15 dias e foi aprovado". Não, maravilhoso para ele, mas não é assim que acontece, tá? E aí isso aconteceu para ele, né, gênios existem e milagres acontecem todos os dias, mas na verdade mesmo a gente tem que se preparar para esse milagre ficar mais possível, porque em 15 dias, o que dirá em 90 dias estudar 20 disciplinas, realmente não dá, tá. Então a gente precisa estudar o quanto antes. E aí, qual é o momento de você começar a estudar? É começar agora.
Que agora, nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, se você não tem uma noção de qual área você vai escolher, e aí você ainda vai assistir o meu vídeo para poder ver quais são as dicas para como escolher uma área e tal, você já sabe que algumas disciplinas vão sempre cair. Por exemplo, língua portuguesa, você tem que saber falar, você tem que saber escrever, porque algumas vão ter até redação, né. Então, língua portuguesa, matemática, a grande maioria vai pedir direito administrativo e direito constitucional, e aí, sei lá, são as básicas, assim, de todo esse pacote de concursos que foram autorizados, né. E aí você vai então analisar, né, assim como eu já dei as dicas, você vai analisar quais são as necessidades aí para o concurso que você para a área que você escolheu, e aí vão ter sempre aquelas disciplinas que são básicas, que caíram em todos aqueles concursos daquela área. Isso sempre acontece, tá? E aí você vai analisar o seu caso. Outra coisa que você precisa ter uma noção é de que as coisas não são para ontem. Então, estudar para concursos públicos é um projeto de médio a longo prazo, porque, por exemplo, se o concurso vai vir com validade 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, e ele só foi autorizado aqui hoje, então a gente tem que dar autorização para o Executivo Federal, a gente tem que o prazo máximo para ser publicado um edital depois da autorização é de 6 meses. Então vamos supor que eles esperem aí o prazo máximo, e vamos supor que, por exemplo, essa prova do MDIC, ela se o edital só saia aí daqui 6 meses. Então hoje, que eu estou publicando o vídeo, é 18 de julho, então a gente vai ter aí, sei lá, 18 de janeiro. Vamos supor que seja publicado lá pelo dia 10 de janeiro. Se do dia 10 de janeiro a gente vai ter aí uma distância de 90 dias até a prova, então ela vai ser então fevereiro, março, abril. Então essa prova seria em abril. Aí todos os trâmites da prova, todas as etapas vão acontecer, né, a gente vai ter a fase de recursos, a gente vai ter provas de títulos, por exemplo, e a homologação só saia, sei lá, em abril, maio, junho, julho, agosto, lá para setembro, vamos supor, né, colocando um prazo razoável aí de 5 meses das fases do concurso. Então, se lá para setembro do ano que vem esse concurso seja homologado e a gente tiver aí uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, você pode colocar então que a validade desse concurso, esse concurso vai continuar correndo por 4 anos aí, a partir de setembro do ano que vem. Ano que vem vai ser 2024, então você pode ser chamado em 2028. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Então, não é um concurso, estudar para concurso, né, não só esse, né, mas, no geral, não é uma garantia de que o ano que vem, em fevereiro, eu estarei empregado antes do carnaval. Não é assim que funciona, né. Então a gente precisa ter essa noção para a gente não criar expectativa, não criar ansiedade e continuar, a vida vai ter que continuar. Então você vai continuar fazendo as suas coisas, se você trabalha, de repente, você quer conciliar trabalho com estudo, você vai continuar trabalhando no seu local de trabalho. Se você estuda para concursos, você vai continuar estudando para outros concursos depois de fazer essa prova, porque você vai ter que continuar garantindo algumas coisas ali, né. Então estudar para concursos é um projeto de médio a longo prazo. E aí, eu até contei na minha história, né, no meu caso, por exemplo, foi até rápido, mas o meu cargo é um cargo de nível médio, então tem uma rotatividade muito alta. Por que cargos de nível médio têm rotatividade alta? Porque as pessoas passam, são aprovadas em outros concursos e elas vão embora, né. Então é muito fácil você ter colegas que passam em outros concursos, vão embora, e aqueles cargos ficam ali vagos. Então, se o cargo está vago, a gente começa do início do vídeo, começa a chamar outras pessoas que estão ali esperando, tá? Bom, então é isso. Aí, eu queria então te convidar nesse momento para que você analise, né, perfeitamente as suas condições, estude aí, veja como você vai escolher um cargo, uma área, né, de repente tem um cargo dos seus sonhos já, mas de repente só uma área já serviria, para que a gente andasse juntos e caminhasse juntos nesses próximos 6 meses.
E aí eu vou comentar com vocês, então, 2 coisas que, já estão acontecendo, né, e aí convido vocês a participarem. Isso para que a gente tenha motivação de continuar estudando para concursos e que a gente estude juntos. Então, uma das coisas é o que já acontece, é lá no meu canal, então eu vou colocar ele aqui. Então aqui no meu canal vai ficar aparecendo aqui a lateral, tá, mas tudo bem. Lá no meu canal, então aqui no meu canal, a gente tem aqui na aba ao vivo, a gente tem alguns, deixa eu clarear aqui. Ah, não deu certo, mas enfim, depois eu clareio aqui. Porque tá no modo escuro, né. Então aqui no na aba ao vivo, a gente tem alguns vídeos de estude comigo, como eu fiz esse, por exemplo, hoje, então alguns dias eu estou fazendo. E o que que é um vídeo de estude comigo? Nada mais é do que um vídeo em que então nada mais é de que um vídeo que eu coloco aqui a câmera, fico estudando enquanto vocês podem interagir comigo no chat, por exemplo, eu respondo em alguns momentos enquanto eu estou no meu intervalo, né, e aí eu coloco uma música, tá, eu vou tirar aqui. Então tem uma música, e aí eu coloco outras músicas, eu vario, mas para que a gente tenha a motivação de estudar juntos. Então já recebi várias mensagens de vocês falando que isso ajuda e tal, e aí eu estou fazendo então no canal. Então, esse é um dos tópicos do canal. Então, além de vocês terem aulas de contabilidade comigo, e agora a gente está falando sobre concursos públicos, eu também mostro, né, que eu estou estudando, e aí quero companhia de vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar e aí para participar, gente, vocês vão receber notificação se vocês se inscreverem no canal, né, e aí quando eu entrar ao vivo você vai receber uma notificação, é só entrar, não tem que pagar nada, não acontece nada, tá, é só você assistir, usar a música para poder, estudar, para poder promover sua concentração, né, porque ajuda na concentração, você participa. Você pode chamar no chat, você pode participar, assistir depois, não precisa assistir sempre ao vivo, então já tem vários aqui, né, como eu mostrei. Esse que eu fiz hoje foi o número 57. Comecei a fazer na pandemia, depois eu parei um pouco, mas agora eu quero ver se eu pego um pouco mais para me poder estudar com mais afinco, e aí convido vocês a me fazer companhia, tá? Outra coisa é que eu estou lançando um fórum dentro do nosso site no Momento de Estudar. Então, se você vier aqui no Momento de Estudar, já tem uma aba de fórum aqui. E aí, quando você entra aqui no fórum, vai ter então aqui um fórum mesmo, tá? Então tem áreas, tá? Já abri várias áreas para concursos aqui, inclusive. Eu abri áreas aqui para área acadêmica, para quem estuda para, por exemplo, vestibular, mestrado, doutorado, tá na graduação, especialização, para o exame de suficiência, OAB, ANPAD, o exame de qualificação técnica. E a área profissional vai ser para quem trabalha com contabilidade na prática mesmo, tá, para que vocês possam trocar experiências. Então, para participar do fórum, é só você entrar aqui, fazer aqui no menu tem então para vocês aqui eu já estou logada, né, mas você vai fazer o seu primeiro registro, você vai fazer então o registro, eu vou aceitar o seu ingresso, e você vai poder participar, tá. Então eu conto com a participação de vocês, vai ser 2 ferramentas que vão andar juntas, né, então a gente vai fazer o Estude Comigo lá no YouTube, e o fórum que vai ficar sempre disponível para vocês trocarem experiências. É lógico que existem regras, eu já deixei as regras aqui, tá, porque a gente precisa, ter regras, né, para boa convivência, porque senão a coisa fica um pouco bagunçada. Mas é isso, pessoal. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade nesse momento para que você, não só você, né, eu também, para que todos nós, para que a gente aproveite da melhor forma possível essas oportunidades que estão tendo agora. Esqueci de comentar também que, nesse caso de autorizações, esse caso de a distância entre publicação do edital e a prova, isso vai ser diferente, por exemplo, na esfera do legislativo e do judiciário, não é igual no executivo,
mas ambas acontecem os mesmos formatos, acontece a autorização, a gente fica sabendo por, né, através da mídia, né, e a mídia inclui televisão, internet, enfim. E a gente só precisa, nesse momento, então, aproveitar essas oportunidades. E eu acredito que nesses próximos 6 meses, se a gente fizer um trabalho bem feito, a gente vai conseguir alcançar, voos maiores, cargos melhores e mudar de vida nesses próximos 6 meses. Eu acho que tudo que a gente precisa nesse momento são de 6 meses de dedicação e eu convido vocês a embarcarem nessa comigo, tá? Bom, então o vídeo de hoje é isso. Me conte aí nos comentários se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, dúvida, sei lá, sobre concursos públicos, dê dicas do que você gostaria de ver aqui no canal, porque de repente a gente conversa sobre um outro tema no próximo vídeo. Não se esqueçam então de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que estudam para concursos. Se inscrevam também para poder participar do Estude Comigo e ser avisado. Eu vou fazer um cronograma e deixar ele sempre disponível para vocês, porque aí vocês podem ir participando e sabendo os horários, né, porque senão fica um pouco confuso. Eu confesso que eu peco um pouco nessa parte do cronograma. E o fórum vai ficar aí disponível para vocês, tá. Meu objetivo é que a gente tenha um espaço pra gente e que ele não seja, vamos assim dizer aí, manipulado pelas regras das redes sociais, né, porque às vezes eu já criei grupos, né, por exemplo, em outras plataformas, e aí depois a gente acaba tendo tantas regras, como por exemplo o Telegram que saia do ar, né, então aqui não teremos esse tipo de problema, tá. Então é isso pessoal, então bons estudos, espero vocês nos nossos próximos vídeos. Bons estudos e até mais.